Putz, eu esqueci como é que faz. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Eu esqueci como é que compartilha a live no grupo. E agora? Agora ferrou. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo, pessoal? Estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir? A imagem tá legal? Contem pra mim, como é que estamos? Pra gente poder começar, então, a live de hoje, né? Falar sobre psicologia, sobre saúde mental. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos aqui, tá? Quero pedir pra gente já ir nos taps. Vamos nas curtidinhas, gente? Vamos sair desse zero aqui? A gente tem que sair desse zero. Vamos todo mundo curtir. Agora apareceu aqui pra mim a opção. Aí sim, peraí. Deixa eu mandar aqui no grupo. Eu já mandei lá também. Então sejam todos muito bem-vindos. Quero pedir para todo mundo ir nos likes. Vamos todo mundo curtindo pra gente poder levar essa live aí para mais e mais pessoas. Então, quem tá aí, não esquece de curtir, de republicar pra gente poder levar, beleza? Eu não sei se minha live tá bugada, porque... vamos nos taps, gente. Enquanto isso, eu vou entrar aqui pelo meu tablet, beleza? Para eu conseguir ver o que vocês estão falando, tá? Vamos todo mundo curtindo. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa a falar um pouquinho sobre como lidar com as suas emoções. Bom dia, Van, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Bom dia, Caio, seja bem-vindo. Oi? Como lidar com as emoções? Como lidar com as emoções? Passando ali. Sejam bem-vindos. Pessoal, não esquece de republicar, tá? Pra mim, por gentileza, quem já tá aí. Então, fica apertando na tela, Jaque. Obrigada, Jaque, pela rosinha. Fica apertando na telinha durante um tempo, pode ser? Clica na opçãozinha amarelo republicar pra gente poder levar essa live aí pra mais e mais pessoas. Vamos nessa, todo mundo? Então, ó, vou ensinar vocês como é que vocês fazem. Basta vocês ficarem apertando na tela durante um tempo e clicar na opçãozinha amarelo republicar. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Tem alguém que consegue? Enquanto isso, vamos nos taps, gente. Vamos todo mundo curtindo, beleza? Vamos nessa. Então, ó, apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarela. Ó, a Isa conseguiu. Boa, Isa. Jeane, obrigada por curtir a live. Pra quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga. Bom dia, Léo. Sou neuropsicóloga, certo? Eu faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta e sexta-feira eu aplico avaliação neuropsi. E faço lives aqui, né, informativas, lembrando que live não substitui terapia, tá, gente? Então a live é informativa, pra gente conversar um pouquinho sobre vários temas da psico. Isa, obrigada por me seguir, Isa, seja bem-vinda. Então vamos todo mundo nos likes, tá? Quem puder ajudar na metinha também aí, ajuda, beleza? E vamos compartilhando, republicando, levando essa live aí pra mais e mais pessoas, tá? Hollister, obrigada por me seguir. Jaque, obrigada por compartilhar. Gente, chegamos nos 2K, né? Então... Vamos falar sobre algumas emoções, tá? Hoje a gente vai falar, eu peguei algumas das mais difíceis aqui, né? Não falamos sobre emoções ruins, tá, pessoal? Tem emoções que são mais difíceis de lidar do que outras. Então é exatamente isso que a gente vai falar hoje, ok? Então, só pra vocês terem aí uma noção, eu separei 8, mas eu não sei se vai dar tempo de falar todas, espero que sim. Eu separei aí pra gente poder falar da raiva, da tristeza, do medo, da ansiedade, da culpa, da frustração, da inveja e dos ciúmes, tá? A gente vai falar sobre todas essas aí, uma de cada vez, vocês vão poder participar e boa, combinado? Então vamos nessa. Todo mundo nos likes e republicando também pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, ok? Linda, obrigada por me seguir. Carvalho, Lena, obrigada por me seguir também. Gente, vamos começar então? Vamos começar. Todo mundo nos likes enquanto isso, beleza? Eu vou falar da primeira emoçãozinha aqui, que é extremamente difícil de lidar quando a gente para pra pensar, que é a emoção da raiva. Então a gente vai falar da raiva agora, beleza? Primeiro, eu queria saber quem considera, que tá assistindo aqui a live, que lida bem com a raiva. Quem considera que lida bem, joga um sim aqui no chat, vai. Manda sim, se você lida bem. Se você não lida bem com a emoção da raiva, manda não. Vamos ver quantos a gente tem a maioria aí. Sim ou não? Então sim, não, sim, não. Joga aqui no chat pra mim, pra eu ver. Quando a gente fala da raiva, vamos ver, ó.
Algumas pessoas hoje sim, algumas pessoas disseram não. Vi outras pessoas que disseram sim, mas tem muitas pessoas falando não. A Jéssica, depende da situação. O Caio falou que não, a Keila disse que sim. Ok. Pessoal, vamos lá. Primeiro, né, o que a gente precisa entender aí de praxe quando a gente fala das emoções. A raiva, pessoal, ela é uma emoção extremamente natural, assim como todas as outras, né? E quanto mais a gente fica tentando negar que a gente sente raiva, mais ela cresce. A verdade é essa, é o efeito rebote. Então, a raiva normalmente ela aparece em várias situações, se fosse pra gente dizer, certo? Quando alguém, por exemplo, frustra a gente, pode ser que apareça uma raiva. Quando a gente fere a gente de alguma maneira, quando alguém, melhor dizendo, fere a gente de alguma maneira, mesma coisa. Quando alguém desrespeita, gera raiva também. Se alguém me desrespeita, se alguém faz a gente se sentir impotente, isso também gera raiva. Então a raiva é o quê? Falando de uma maneira assim bem básica, né? Aquele calor que a gente tem ali dentro da gente, né, que vem quando a gente sente que passou por alguma injustiça, que a gente foi injustiçado, que a gente foi ignorado, que a gente foi enganado, alguma coisa assim, né? Bom dia, Juninho. Só que onde que tá o problema? Que muita gente já cresceu escutando que raiva é feio. Sentir raiva é feio, não sinta raiva. Raiva é falta de educação, sabe? Engole seco, segue a vida e boa. Tá? Só que eu vou falar pra vocês que o nosso corpo, ele não entende desse jeito. Se fosse assim, seria muito mais fácil, né, gente? Mas nosso corpo, ele quando ele não dá espaço pra raiva, se você não dá espaço pra raiva, ela vai voltar de um jeito, ela vai voltar de outro jeito. E aí você me pergunta de que outro jeito ela volta? Irritação constante. Tem pessoas que são extremamente estressadas o tempo todo, né, irritadas. Tem pessoas que têm explosão de raiva, que a gente já ouve muito falar, né, de explosões de raiva, e aí parece que é sem motivo. Tem gente que tem sintoma físico também por conta da raiva, então assim, tem gente que tem dor de cabeça de raiva, tem gente que tem tensão muscular de raiva. Vocês entenderam? Então é algo nesse sentido. A raiva em si, ela não é um problema. Lembra sempre que raiva é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sentir raiva é um sinal de que, opa, tem alguma coisa errada, certo? Oi, Luiz, bom dia. Gente, agora, o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença em como você reage, certo? Vamos supor, né, você tá em casa, você tá na sua casa, beleza? E alguma visita ou alguém que foi lá na sua casa, sei lá, mexe nas suas coisas. Tem gente que isso causa muita raiva, certo? E aí na hora o que faz? Às vezes no impulso você vai lá, você solta um grito, você age batendo na porta, você discute, seja lá o que for, né? Só que o que a gente entende? Se você segura tudo também, galera, também não é bom, né? Pra não criar briga. Eu vou segurar tudo pra eu não criar briga, certo? É algo também que não funciona, beleza? Então a gente vai entender um pouco sobre isso também, tá? A gente vai falar aqui, igual eu coloquei o tema, né? Se você não sabe lidar com essas emoções todas que eu falar, tentar fazer algumas coisas aí, beleza? Vandança? Como assim, Van? Tenho raiva do nada às vezes. Bom dia, me chamo Fabiana. Como deixo de ser dependente emocional? Fabi, dependência emocional a gente tem que tratar em terapia, tá? Até porque tem a ver com autoestima, tem a ver com algumas inseguranças. Então, Fabiana, dependência emocional a gente só trata em terapia, tá? Porque o profissional da psicologia, ele consegue te auxiliar nesse sentido, tá? Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Galera, não esquece de republicar a live, tá? Todo mundo que tá chegando agora, não republicou, apertando na telinha aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarelo, tá? Pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas. E se vocês tiverem uma moedinha também, já ativa o heart-me aqui, esse coração laranja, para vocês serem notificados toda vez que eu fizer as lives, certinho? Bom dia, Graciela, seja bem-vinda. Quando estou com raiva, eu tiro o foco, ligo o som e danço. Quando estou mais tranquila, eu converso. Olha só. Gente, quem aqui já passou por isso? Aquele momento em que alguma coisa pequena, vamos supor, te irrita.
Só que você sente que não é sobre aquilo. Não era pra você estar tão irritada com aquilo. Deve ter coisa a mais ali por trás. Quem aqui já se pegou nessa situação? Coloca um eu. De você se sentir extremamente irritada com uma coisa pequena. E quando você para pra pensar, não é exatamente sobre isso. Deve ter alguma coisa aí por dentro. O que vocês acham? Manda eu aqui, ó, no chat. Neide, obrigada pela rosinha. A Edilane, a Adrineia também, algumas pessoas aí se identificam. Tá, e uma coisa que eu queria saber, da opinião de vocês. Vocês acham que quando a gente fala da raiva, é melhor a gente soltar tudo na hora? Então, né, simplesmente expressar sua raiva ali na hora? Ou é melhor a gente respirar e conversar depois? Ou melhor, né, qual time normalmente vocês são? Vocês são das pessoas que reagem na hora? Quando vem a raiva, solta tudo? Ou vocês respiram e conseguem levar depois? Primeira opção ou segunda opção? Quem é a primeira opção, joga número 1 no chat. Quem é a segunda opção, joga número 2. Vamos ver. Quero saber de vocês, ó. Bom dia, Linéia. Seja bem-vinda. Reage na hora, já que colocou. Eu sempre resolvo depois, porque na hora vai dar ruim. Respirar e conversar tudo depois. Ó, tem algumas pessoas... Boa tarde, Claudine. Bom dia, na verdade, né? Camille, obrigada pela fatia de bolo. Obrigada pelos presentinhos, viu? Olha só, eu guardo pra mim. Tá, ok. E aí, ó, eu vou fazer outra pergunta, então, que eu acho que fica um pouco mais fácil pra vocês. Linéia, obrigada pela rosinha. Quando vocês estão sentindo raiva de alguém da família de vocês, então às vezes sentiu uma raiva da sua mãe, sentiu uma raiva do seu pai, sentiu uma raiva do seu namorado, sentiu uma raiva do seu irmão, vocês acham que acaba sendo mais difícil lidar com a raiva quando é alguém ali de pertinho ou mais fácil de lidar? O que vocês acham? Será que é mais fácil ou mais difícil de lidar com pessoas que a gente já tem uma intimidade maior? Com a raiva, o que vocês acham? Coloca fácil ou difícil aqui, conta pra mim. Oi, Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Ó, alguns disseram difícil, a Sulamita disse bem mais difícil, mais fácil, e esse tá dividido, hein? Mesma coisa, não vejo muita diferença. Oi, 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 sejam bem-vindos. Quem que deu oi? A Roseira, Rose, seja bem-vinda, bom dia. Mais difícil, tá? Meio a meio, tá? O que a gente entende na psicologia, galera? A raiva a gente não precisa combater, tá? A gente precisa entender. Então, o que a gente ensina vocês ali na terapia também? Primeiro de tudo, gente, vocês precisam aprender a reconhecer os sinais de quando você tá com raiva. Quais são os gatilhos emocionais também que causam raiva em você? O que faz você se irritar mais rápido? O que deixa você mais vulnerável para a questão da raiva? O que o sentimento gera também, sabe? Bom dia, Jeane. Então, nós psicólogos, nós trabalhamos aí. A gente tenta desenvolver ali com vocês e trabalha para desenvolver de fato a famosa e chamada que todo mundo quer, a inteligência emocional, né? É isso que a gente trabalha ali com vocês. O que é a inteligência emocional? Basicamente, você ter capacidade de perceber quando a raiva tá vindo. Então, você já percebe quando a raiva tá vindo e você escolhe como é que você vai reagir na raiva. Ou seja, você não reage por impulso. A pessoa ali na terapia, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai aprender a colocar alguns limites ali no como reagir, sem você agir sem pensar, sabe assim? Sem agressividade, transformar a raiva em alguma atitude mais certeira. Então, é conversar, é se posicionar, é tomar uma decisão diferente, algo nesse sentido, tá? Então, é isso que a gente vai ali trabalhar com vocês em relação à raiva, beleza? Alguma dúvida, gente, em relação à raiva pra gente poder passar pra próxima? Ou vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode mandar aqui, tá? Quando a gente chegar, ó, vamos todo mundo nos likes, quando a gente chegar em 10k, vou colocar 10, vai, tá pertinho. 10k a gente vai falar sobre a emoção da tristeza. Então, todo mundo nos likes, quando chegar em 10k a gente fala sobre a tristeza. Enquanto isso eu vou lendo os comentários que vocês mandaram no chat. Quem chegou agora não esquece de republicar, tá? Apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarelo republicar. Vamos ver aqui o que vocês falaram, ó. Bom dia, Rosângela Guzmán, seja bem-vinda. Bom dia, Baianinha, seja bem-vinda. Bom dia, Clara.
Todas as vezes que eu agi na hora deu ruim, ainda não consigo controlar. Por isso a importância, viu, de buscar ajuda psicológica, Sulamita, porque a gente vai ver exatamente, ou melhor, né, o psicólogo ele vai ver exatamente onde está disfuncional ali, né? O que você está conseguindo, ou melhor, o que você não está conseguindo controlar. Quando vou arrumar a casa, tenho raiva, porque não tenho vontade de fazer, porém não tenho ninguém que faça. Olha só. Essa live caiu do céu, ganhou uma seguidora. Obrigada, Edilane. Fico feliz que você esteja aqui. Espero que você goste da live, viu? Seja muito bem-vinda. Eu estou precisando conversar. Gente, é muito difícil conversar, tá? Vou falar pra vocês que ultimamente quem me vê é meus pacientes. Não tô nem conseguindo nem conversar com os meus amigos. Quem dirá conversar com a galera da DM do TikTok. Agora é só em terapia mesmo. Porque tá corrido, galera. Depois eu tenho até uma coisa diferente pra falar ali que eu preciso falar pra vocês. Eu guardo tudo depois e depois eu explodo. Ajuda muito essa live. Obrigada, Camille. Bom dia, tive prova hoje, Rafa, de processos psicológicos básicos. Olha só, Marcos, e como é que você foi? Foi bem ou foi mal? Me conta. Ariane, chegamos nos 10. Então vamos nessa, vamos falar aí sobre a parte então da tristeza. Valéria, manda sua pergunta de novo que ela não chegou, então manda de novo pra mim aqui que eu vou te responder, tá? Rafael, Ariane, obrigada por me seguir. Gente, todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir, tá bom? Pra vocês não perderem as próximas. Amanhã a gente vai falar sobre procrastinação e sexta-feira a gente vai falar sobre depressão, tá? Então segue aí caso você queira assistir as próximas. Porque raiva machuca. Valéria, porque é uma emoção, igual eu tô dizendo aqui desde o começo da live, mais difícil de lidar, né? Só que a raiva não era pra machucar. Então, se a raiva, ela machuca, no seu caso, você precisa entender o porquê. Certo, Valéria? Você precisa começar um acompanhamento profissional para que você entenda melhor o porquê que a raiva te machuca, tá? Não tem resposta genérica para as coisas, pessoal. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua... literalmente a sua identidade, né? Qual o horário da live? Danilo, ela acontece às 10h30, tá? Só segunda-feira que eu vou ter que fazer um ajuste ali, porque segunda-feira vai ser diferente a partir da semana que vem. Obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu? Tô vendo todo mundo aí seguindo, sejam bem-vindos. Meu filho diz pra mim que sempre tem uma vontade de chorar sem motivo. Simone, é legal escutar isso, tá? O seu filho tem quantos anos? Vamos falar da tristeza, galera. Vocês acham que vocês lidam bem ou mal com a tristeza? Joga no chat pra mim, quem lida bem, joga sim. Lido bem, sim. Quem não lida bem com tristeza, joga não. Não lido bem. Sim ou não? Vamos ver qual que aparece mais aí no chat. Sim, não. Joga sim, não aqui, ó. Que a gente vai ver o mais enviado. Vamos ver se aparece o mais enviado. Sim ou não? Pra gente ver qual que contabiliza. Tá, não apareceu, mas eu vi que a maioria colocou não. Ah, beleza. Pessoal, então é o seguinte, tristeza, vocês sabem que é uma das emoções mais humanas que existem, né? E mesmo assim, as pessoas, elas tentam evitar. Elas tentam evitar muito a tristeza. A maioria de nós foi literalmente ensinado a ser forte. Tipo assim, não chora por isso. Você vai chorar por isso? Segue em frente. Segue em frente. Parece que a tristeza, ela é um sinal de fraqueza, né? Se você sente tristeza, você é fraco. A gente faz essa associação. Só que, na verdade, é o contrário, né? Porque você sentir tristeza não é fraqueza. Mostra que você se importa. Seria estranho se você não sentisse, certo? A tristeza mostra que você se importa com alguma coisa. Ela mostra quando, por exemplo, a gente perde alguma coisa importante. Eu me sinto extremamente triste. Quando alguma coisa não sai como eu esperava, eu me sinto triste. Quando eu simplesmente estou cansada de continuar forçando um sorriso, né? Porque às vezes a gente tem que forçar sorrisos, eu me sinto triste. Então, a tristeza, na verdade, é extremamente comum, né? A tristeza está mostrando o que pra gente? A nossa mente, basicamente falando que a gente precisa cuidar disso aí. Tá? Então, a tristeza é uma emoção que ela vem, gente, em ondas, né? Eu falo que ela vem em ondas. Tem dia que a gente acorda bem, não tem? Tem dia que a gente acorda bem.
Tem dia que a gente acorda já sentindo um aperto no peito, sabe? Quem aqui parece que sente um desânimo sem explicação em alguns dias? Tipo, você só acorda triste. É real isso, da gente ter dias e dias? Vocês concordam? Ó, a Grace diz que é verdade, a Valéria, muitas pessoas, né? E tá tudo bem, pessoal. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Um dia de cada vez. Agora, onde que tá o problema? Que daí não vai estar tudo certo. Quando você fica tentando fingir que tá bem o tempo todo. Você nega a tristeza. Tem gente que entra em negação da tristeza. Tem gente que reprime a tristeza. Tipo, eu não quero ficar triste. Só que daí, quando você reprime a tristeza, sabe o que vira? Irritação. Você fica irritada, machuca as pessoas que estão ao seu redor, que você não queria machucar. Mas por você estar triste, não saber lidar com a tristeza, você desconta nas pessoas que você ama. E aí vem a culpa, porque, pô, eu não queria descontar nas pessoas que eu amo. Eu não queria fazer mal ali pra essa pessoa. Então, gente, quando alguém ela reprime a tristeza, é algo sério, porque, primeiro, desconta nos outros. Segundo, você se isola. Tem gente que se isola quando reprime a tristeza. Tem gente que fala, que começa a entrar no episódio depressivo também. Tá bom? Bom dia, Luciane. Deixa eu ver o que vocês disseram. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Eu acho que na maioria das vezes pode ser falta de vitaminas. No meu caso foi assim. Pri, ó, na verdade, pensa comigo. Tristeza é uma emoção comum do ser humano. Não é porque você tá triste que necessariamente é falta de vitamina também. Mas no caso do episódio depressivo, se você acha que você tá num episódio depressivo, às vezes realmente é legal dar uma olhada. Ouvi um podcast ontem sobre isso. Olha lá, gente, uma psi aqui na live. Seja bem-vinda, Cris. Fico feliz que você esteja aqui, tá? Valéria, eu não aconselho na live, tá? A live ela é informativa, eu não fico dando conselho pessoal, gente. Vocês nunca vão ver eu fazendo isso. Ficar jogando conselho pessoal, ficar fazendo quase que uma terapia ao vivo, não é uma coisa que eu acho que seja de uma conduta certa, então eu não faço, tá? A live é informativa, eu tô aqui pra informar, como se vocês estivessem numa aulinha, numa aulinha online. Mas agora, ficar aconselhando, ficar dando... Isso eu não faço, tá? Infelizmente. Ou felizmente, né? Vamos nessa. Gente, quem chegou agora não esquece de republicar, tá bom? Apertando na telinha pra mim, clicando aqui na parte em amarelo aqui. Bom dia, a mulher que está grávida com ansiedade tem que tratar com toda certeza, principalmente na gravidez, que os hormônios estão completamente à flor da pele, né? Muito comum que mulheres em gestação fiquem mais estressadas, com mais ansiedade, na menopausa também, né? Existem questões orgânicas, né, pessoal, que contribuem. Então é claro que tem que tratar, você tem que se cuidar, até porque, né, você vai ter aí um baby, então é importante você estar com a sua saúde mental em dia na medida do possível, certo? Bom dia, Luciane. Gente, a psicologia, ela não vê a tristeza como algo negativo, tá? É um sinal, na verdade, que alguma coisa precisa ser olhada, igual eu sempre tô falando com vocês. Pensa assim, vamos supor que vocês planejaram alguma coisa simples do dia a dia, né? Um final de semana com alguém que você gosta. Pô, marquei um date ali com o meu namorado, seja lá o que for. Aí ele vai lá e desmarca. Ou você marca um rolê com um amigo seu e ele vai lá e desmarca. Parece bobagem? Não parece bobagem, né? Porque é algo importante. Só que isso gera em algumas pessoas a tristeza. É super natural sentir tristeza por conta disso, né? Agora o problema tá onde? O que a gente vai fazer com essa tristeza? Porque assim, ó, nós temos o direito de se sentir mal, é normal, tá? É normal, todo sentimento é legítimo, né? A gente fala que todo sentimento é válido. Ó, eu queria saber, quem tá assistindo a live, quem aqui já sentiu aquela tristeza que vem do nada? Quem aqui já sentiu aquela tristeza sem motivo claro? Sabe quando você só sente triste? Deixa eu ver, ó, quem já sentiu aquela tristeza que vem do nada, literalmente, clica na carinha do sorriso aqui no chat pra mim, ó, tá vendo a carinha do sorriso? Clica no sorrisinho, quem sim, tá? Tristeza que vem do nada. Quem não, coloca no triste, na carinha do triste, vamos ver, obrigada pela rosinha, pessoal. Vota nas carinhas, gente, vamos contabilizar. Ó,
Muitas pessoas já sentiram aquela tristeza que vem do nada. Roberta, obrigada pela rosinha. 5 pessoas não. Ariane, obrigada também, viu? Ó, a maioria sim. 6 pessoas nunca sentiram tristeza que vem do nada? Nossa, gente. Diferente isso aí, hein? A galera que votou no não, nunca aconteceu com vocês? Real? De vocês só acordarem num dia não tão bom? Nunca? Mesmo? Eita! Estranho. Olha, ainda deu meio a meio aqui pra vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que normalmente vocês fazem quando a tristeza ela aparece? Quem acha que é melhor, quem faz, assim que a tristeza vem, vai se distrair com alguma coisa. Vai distrair a cabeça pra não sentir. Manda número 1, beleza? Quem, quando vem a tristeza, sente e chora, se precisar chorar. Manda número 2. 1 ou 2. Pessoas que tentam distrair a cabeça quando a tristeza vem, manda número 1. Pessoas que sentem e choram, se precisar, manda número 2. 1 ou 2. Vamos ver qual o mais enviado aqui, ó. Número 2. Mas tem umas... ó, a maioria mandou... Obrigada, Thay, pela rosinha. A maioria mandou número 2. Tá, isso é bom. Isso é bom, tá? O Juninho. Gente, é assim, vamos supor, você, e aí eu vou dar um outro exemplo prático, que você tá mal, tá num dia triste, as pessoas percebem que você está mal, percebem que você está triste, e as pessoas falam assim, não chora, força, sabe, você é forte, vamos lá, sai dessa, não precisa ficar desse jeito. Vocês acham que essas frases, elas ajudam ou elas atrapalham? Quando a gente tá falando da gente estar triste e ficar ouvindo essa positividade ali. É algo que ajuda ou atrapalha? Quem acha que ajuda, manda ajuda. Quem acha que atrapalha, manda atrapalha, tá? Obrigada quem tá seguindo, viu? Todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir para vocês não perderem as próximas, beleza? Ó, vi muitos ajuda, vi muitos atrapalham também. Eu acho que essa ficou meio a meio. Obrigada quem tá seguindo, viu? Sejam bem-vindos. Ah, tá. Gente, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. O que a gente precisa entender, basicamente, é que a tristeza, ela não precisa, novamente, ser combatida. A gente tem que escutar. Então, o que o psicólogo, e aí eu coloquei, né? Se você não sabe lidar com as suas emoções, tente isso. O que o psicólogo, ele vai fazer essa pessoa desenvolver? Entender o que tá por trás do sentimento. O que tá por trás da sua tristeza? É uma perda? Você perdeu alguém e por isso você tá triste? Seja uma perda física ou uma perda simbólica? É uma frustração? Porque, né? É um medo que você tem? Porque vocês vão ver que as emoções, elas se misturam demais. Tá? Então, primeiro, tentar isso, verificar o que tá por trás da emoção. E aí, a partir daí, de entender o que tá por trás, a gente vai falar sobre acolher a emoção. É o que a gente ensina para os nossos pacientes também. Vamos reconhecer que a tristeza, ela é algo passageiro e quando ela começa a virar algo mais profundo, é aí que a gente precisa, claro, dar uma atenção maior e verificar se aquilo já não tá, né, em algum episódio depressivo, um quadro depressivo. Então, volto a dizer, a tristeza a gente não vai fazer com que ela desapareça, mas a gente vai dar um jeitinho de transformar ela em autoconhecimento. Eu tô triste? Tá, por quê? Vamos lá. E aí eu começo a tentar entender e consigo desenvolver melhor. Então, essa questão da inteligência emocional é outra coisa que nós auxiliamos demais aí os nossos pacientes, certo? Pessoal, quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá? E se tiver uma moedinha aí sobrando, já ativa o heart me aí, pra você poder fazer parte da equipe. Atrapalha, tem que se permitir sentir, faz parte, a Paloma. Eu não sei lidar, viu? Lidar com minha emoção. Olha só, Verilene, eu aprendi da pior forma possível que está tudo bem ficar triste. Olha só. Obrigada. Nossa, eu esqueci meu café, gente. Ah, que legal. Esfriou, eu vou ter que pôr mais. Enquanto isso, vamos nos likes. Todo mundo nos taps pra gente poder levar essa live pra mais pessoas. Eu esqueci meu café aqui.
Eu deixei ele aqui e ele esfriou. Ninguém merece, né? Mas vamos nessa. Todo mundo curtindo. Pois além de travar, ainda fico com ira e já não sei controlar. Flávia, bom dia. Fiquei muito triste ontem que não tinha live às 10h30. É porque, Flávia, ontem eu fiz às 8h30. Por isso que você não me viu. Amandinha, obrigada pela rosinha, na verdade, viu? Henrique, obrigada pelo feedback. Henrique, seja bem-vindo. Bom dia. Então, gente, conseguiram entender, né? Podemos ir para a próxima, então. Vamos todo mundo nos likes, todo mundo junto, pra gente chegar nos 20k, que a gente vai falar sobre o medo. Outra emoção extremamente importante. Então, todo mundo nos tabs. Chegando em 20, a gente fala do medo. Todo mundo nos likes, ó. 19.3, ponto 4, ponto 5. E a galera tá... Vamos nessa. Ponto 6, ponto 7, ponto 8. Aê, boa! Vamos todo mundo nos likes. Ó, vamos falar então sobre o medo agora, tá? Obrigada a quem tá seguindo, viu? Tô vendo todo mundo que tá seguindo. Muito obrigada. Gente, medo é uma emoção que vocês lidam bem ou lidam mal? Joga no chat pra mim quem lida bem com medo, com sentir medo, coloca bem. Quem lida mal em sentir medo, coloca mal. Bem ou mal? Joga aqui no chat, vamos entender. Vamos falar um pouco do medo. Super bem? Ai, ó, mas a maioria das pessoas lidam mal. Ó, bem, mal, oi, oi, oi. Sejam bem-vindos. Ó, a maioria lida mal. Gente, eu vou falar pra você que o medo é uma emoção que em algum nível, né, todos nós já conhecemos. Todos nós... o Gabriel deu um oizinho aqui pra vocês. Falou que viu uma mão. Ele só vê a mão dele, né? Gente, pensa comigo. Medo é uma emoção de alerta. Tá? Medo é aquela emoção que tá tentando proteger a gente de algum perigo real. Evite que a gente se coloque em risco. Por exemplo, eu tô numa rua, à noite, eu tenho duas opções: ir num caminho claro, com luzes, movimentado, e passar por um beco escuro sem ninguém. Eu vou sentir medo. Qual das opções eu vou escolher? Com luz movimentado. Eu não vou me pôr em risco e entrar num beco escuro sozinha à noite. Então, o medo me salva, porque o medo não faz eu ficar correndo risco que não era pra eu correr. Então, assim, o medo, ele é uma emoção também extremamente comum. Só que, aí que entra um ponto. Quando você é uma pessoa que tem medo, e aí a gente tá falando de um medo sem motivo, um medo de maneira mais do que o normal, um medo de maneira que faz você viver todos os dias com medo, sempre achando que algo ruim vai acontecer, aí já não é um medo, uma emoçãozinha que tá funcional, né? Aí já é uma questão, porque nesse ponto o medo ele já não é mais um aliado seu, ele já começa a virar um obstáculo. Tá bom? Obrigada, Baianinha, pelo elogio. Então, gente, o medo se manifesta de muitas formas. Coloquem no chat pra mim o que vocês têm medo. Coloca medo do quê? Medo do quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo, deixa eu ver, de perder alguém que eu amo. Eu tenho muito medo disso, certo? Tem gente que tem medo de ser rejeitado. Medo de errar. Medo, da morte. Obrigada, Sônia. Medo de ficar sem meu filho. Que mais, gente? Tudo que traz medo. Guerra, fim do mundo. Medo de ter uma doença. Medo de não dar conta no meu trabalho. Olha quantos medos. Medo da perda, da solidão, de doenças. Medo de errar. Medo de assalto, da noite. Medo de não ser suficiente. Medo de perder... Medo de errar. Gente, então vocês viram? O medo, ele vem de muitas causas, sabe? E vocês podem ver que a maioria dos medos que vocês têm não são medos que tá acontecendo agora. Vocês já perceberam? Que a maioria desses medos que você tem não é o que você tá passando hoje, às vezes. Medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo de errar. Então, assim, eu nem errei, mas eu tô com medo. Vocês entenderam que o medo, então, é uma emoção que ela aparece mesmo quando não tá rolando isso ainda? E às vezes nem vai acontecer.
Então, vamos supor, ó, teve gente aqui que falou da questão do medo de errar, por exemplo. O que a gente entende? Pessoas que às vezes cresceram, né, escutando muitas críticas o tempo todo, ficam com muito medo de errar. Porque eu sempre fui muito criticada, então eu não posso. Eu tive essa cobrança e aí eu me cobro pra não errar também. Pode ser uma questão. Tá, gente? Lembrando que não é regra, tá? Tô jogando exemplos aqui da maioria, mas não é regra pra todo mundo, tá? Ou, vamos supor, alguém que já passou por... que já foi muito julgado, por exemplo, tem medo de passar vergonha. Ou seja, esses medos que a gente tá falando, aí eles já estão te prendendo. Então é um ponto importante, tá? O medo, ele também, volto a dizer, ela também, né? O medo, na verdade, ele também. Ele é uma emoção, ela é uma emoção, né? Medo de arriscar, que aparece hora ou outra, mas se a gente vê que isso tá travando, se a gente vê que isso tá fazendo você evitar algumas coisas, se a gente vê que isso tá fazendo mais mal do que te protegendo, então provavelmente isso já tá mais difícil, tá? Eu queria saber aqui, né, gente? Vamos lá. Vocês acham que é melhor, quando a gente tem medo de alguma coisa, né? Medo de alguma situação, medo de alguma coisa. Vocês são do time que enfrentam logo esse medo? Então assim, eu vou logo, vou enfrentar e já era, vejo no que dá. Ou vocês são do time que ficam esperando até vocês se sentirem preparados para poder enfrentar aquele medo? Primeira opção ou segunda opção? Quem é do time que enfrenta os medos, coloca o número 1. Quem é do time que demora, que espera se sentir preparado, coloca o número 2. Joga aqui pra mim no chat. Obrigada. Quem que apareceu aqui? Foi a Paula. Obrigada, Paula. Paula e Agatha. Seja bem-vinda. Tá, a maioria coloca o número 2, então. Tá. Deixa eu ver. Vamos pegar algumas situações do dia a dia. Medo diante de situações do dia a dia. Sair sozinho à noite, discutir com alguém, precisar discutir com alguém, tomar uma decisão importante. O que vocês fazem? Enfrentam ou fogem? E aí? Sejam sinceros. Essa eu vou abrir a enquete para vocês votarem, ó. Situações do dia a dia, gente. Sair sozinho à noite, discutir com alguém, tomar uma decisão importante. Vocês enfrentam ou fogem? Quem enfrenta, vota no sorriso. Clica em cima do sorrisinho. Quem foge, clica em cima do triste. Deixa eu ver qual que vai ganhar. O time da galera que enfrenta essas situações do dia a dia, então sair sozinho à noite, discutir com alguém, tomar uma decisão importante, coloca o sorriso quem enfrenta. Quem foge, coloca o triste. Deixa eu ver. Queria achar minha canetinha. Achei. Deixa eu ver. Esse ficou meio a meio, hein? No serviço consigo enfrentar, mas no meu relacionamento já não consigo. Eu saio 11 horas do trabalho e vou sozinho pro ponto. Nossa, Juninho. Mas tem uma questão que te favorece, Juninho. Você ser homem também. Porque pra nós mulheres... A gente já viu, né? Só de ir para um ponto à noite é algo extremamente perigoso, né? Para nós. A maioria colocou que não, né? A maioria colocou que enfrenta, certo? Ou melhor, que foge. A maioria colocou que foge. Então, gente... Como que a gente vai fazer aí em relação à parte do medo, então, tá? O psicólogo, ele vai ajudar vocês a entenderem, novamente, volto a dizer, o que tá por trás do medo. É um medo que faz sentido, é um medo que não faz sentido, é um medo antigo que tá acontecendo, ou é um medo de agora, entende? A gente vai precisar entender essa parte. Caio, provavelmente ela... Eu não entendi também o que ela tá falando no chat. Mas então, voltando, tá, gente? Vocês entenderam? Então, no processo terapêutico, tá? Quando a gente tá falando aí dessa parte aí da questão do medo, a gente vai basicamente ensinar vocês a entender o que é uma ameaça real que tá causando medo e o que é
um pensamento catastrófico, uma previsão que você está tentando fazer negativa, certo? Criada pela sua mente, que muitas vezes não se confirma. Igual vocês disseram, medo de doença, medo de errar, medo de... Às vezes não tem nada que comprove que isso é real, que você está pensando. E aí você já tem esse medo muito grande, tá? Então, é importante aí a gente entender também. Outra coisa que a gente... eu entendi isso também, Ricardo, mas daí depois ela falou que tá com crise de ansiedade, eu fiquei, uai, o que tá acontecendo? Será que a gente bane ou não bane? Oi, TH, porque, né, aqui a gente é corte rápido, gente, ficou de graça, a gente já, ó, corta. Aqui é algo organizado, a minha live é organizada, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Medo de decepcionar as pessoas. Estou com muito medo de alguma coisa. Estou sentindo tremedeira de tudo, principalmente confronto. Gelma, então aqui a gente já vê que tá disfuncional, né? Aí aqui a gente já vê que tá... que é importante buscar ajuda profissional, tá bom? Fui julgada inocentemente e hoje me isolei de algumas pessoas. Nossa, Carla, que pena. Bom dia, TH. Medo de decepcionar as pessoas. Tenho medo de ligar ou atender ligações. Olha, eu sou bipolar, então quase sempre não tenho medo, a não ser da parte depressiva. Porque daí quando a gente fala da bipolaridade e a gente tá falando de um episódio de mania, né? Ou hipomania, de fato a gente fica menor a questão de risco, né? A gente não tem essa questão do arriscar. Bom dia, Nice. Como funciona esse medo por antecipação? Então, Eliane, e aí a gente vai falar sobre isso, porque a próxima emoção que a gente vai falar aqui é sobre... Gente, que nome que a gente dá pro medo por antecipação da mente? Que nome a gente dá para pessoas que ficam pensando, preocupadas sempre no pior que pode acontecer? Qual emoção é essa? Se vocês acertarem, essa é muito típica, né? Acho que tá até passada. Joga aqui. Qual que é? Qual que é? Ansiedade. Justo. E é sobre essa que a gente vai falar agora, tá? Vamos falar da ansiedade. Porque a ansiedade, ela também é uma emoção extremamente comum, né? Todo mundo tem, tá? Não é, assim, necessariamente um transtorno você sentir ansiedade, é uma emoção comum, né? A gente fica ansioso antes de uma prova, a gente fica ansioso antes de uma entrevista de emprego, antes de uma viagem, eu fico ansiosa. Então, ansiedade é normal, né? Agora, o que acontece? E aí volto a dizer, como que a gente percebe que a ansiedade ela também já virou então um transtorno? Quando mesmo sem motivo aparente você tá ali extremamente ansiosa, entendeu? Então, essa dose ela passa do ponto, a pessoa ela vive o tempo todo em modo de alerta, sempre como se algo ruim fosse acontecer. Então, na ansiedade do transtorno, tá, gente? Aí vira tag. Henrique, aí vira tag, aí vira ansiedade social, aí vira ansiedade noturna, aí vira ansiedade generalizada, aí vira TOC, porque o transtorno obsessivo compulsivo ele tá dentro dos transtornos de ansiedade. Para quem não sabe, eu sou da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? E da neuropsicologia, mas eu tô me especializando no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico. Então é a minha área de especialidade, né? Essa parte aí dos transtornos de ansiedade e entra todos eles, tá? Então o que acontece? A ansiedade, quando ela é mais patológica, né? Quando ela tá disfuncional, ela começa a trazer alguns sintomas físicos. Então assim, joguem aqui pra mim no chat sintomas que vocês têm quando vocês estão extremamente ansiosos. Então o nosso corpo ele reage. Que sintomas ele começa a ter? Vamos lá, ó, eu começo. Coração acelerado é um dos sintomas extremamente comuns. Qual mais, gente? Dor de estômago? Dor de estômago pode ser também. Tremedeira, pressão alta, dor de barriga. Dor de barriga é típico, gente, típico. Crise de enxaqueca, tremor, crise de enxaqueca, enjoo, manchas no corpo, extremamente comum, Vitor, extremamente comum. Coração nervoso, irritado, tenho picos, tem hora do dia que estou bem e tem horas que saio do controle.
Minha cabeça não para de pensar e mexo muito as mãos umas nas outras. Tontura. Alci, eu não posso falar valores de consulta em live, tá? O nosso conselho, ele não permite que a gente fique falando de valores em locais que não sejam ali, por exemplo, no privado, né? Então, se você quiser mais informações de como que é a terapia comigo, é só você clicar nesse balãozinho amarelo. Tá vendo um balãozinho amarelo aqui do lado do chat? Clica nele e aí escolhe a opção terapia, que daí eu te passo mais informações sobre a terapia comigo, tá? Lembrando que eu vou ter que mudar toda a minha agenda, porque as minhas aulas da pós agora são à noite, então eu vou ter atendimento de manhã. Tem gente que queria atendimento de manhã, eu não atendia de manhã anteriormente, mas agora eu vou ter que adaptar e vou ter que atender de manhã, tá? Antes das lives, no caso. É isso. Deixa eu ver o que mais. Dor no ombro. Como é o border na crise de raiva quando não é tratado? Estou passando por isso na minha casa. Ó, Lili, uma coisa que a gente precisa entender é que as pessoas, elas não se resumem ao transtorno somente, sabe? Então, assim, quando a gente fala do transtorno borderline, eles têm algumas características específicas do transtorno. Só que também a gente não pode ignorar toda a ferramenta ali emocional que essa pessoa tem. Então, eu não posso generalizar e falar assim, todos os borderlines, eles em crises de raiva são desse jeito. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando a pessoa numa caixa, né? Num diagnóstico, né? Assim que funciona. Então, assim, o que a gente entende do border? Tem a instabilidade emocional, certo? Tem a questão ali da intensidade nas emoções, principalmente com emoções mais difíceis, mas não tem como te dizer de uma maneira genérica que de fato a pessoa vai agir daquela maneira, ignorando todo o funcionamento ali interno dela. Combinado? Vou ficar devendo essa resposta pra você. Um dos sintomas foi formigamento do pé até a cabeça. Gente, formigamento, né? Tem pessoas que sentem, quando estão extremamente ansiosas, o rosto formigar. Às vezes um lado do rosto. Teve alguém que já sentiu formigamento no rosto? As pessoas ficam extremamente assustadas quando elas sentem formigamento no rosto, porque acham que tá tendo alguma coisa grave, né? Então, assim, eu pensei que, sei lá, na língua, é extremamente comum. É extremamente comum. Gente, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir, tá bom? Pra vocês não perderem as próximas. Então segue aí o perfil pra vocês não perderem, tá? Eu faço live de segunda a sexta às 10h30 no horário de Brasília, beleza? Então segue aí pra não me perder pela For You. Beleza? Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem alguém que tá assistindo a minha live pela primeira vez, que me viu pela For You, ficou e tá aqui comigo até agora? Joga um eu, quem tá aqui pela primeira vez. Deixa eu ver. Quantas pessoas novas a gente tem aqui? Joga eu aqui, deixa eu ver. Olha, muitas pessoas. Muitos eus. Sejam bem-vindos então, tá, pessoal? Vocês que estão me conhecendo hoje, eu sou neuropsicóloga, tá? Sou formada desde 2022, então eu terminei a minha faculdade aos 23 anos, certo? Hoje eu tenho 26, então eu tô indo pro meu 4º ano de atuação na psicologia. Eu falo porque tem gente que fica curioso, né? Às vezes vê minha carinha, pensa que eu ainda tô estudando ou que eu acabei de me formar, mas já tem um tempo que eu tô nessa caminhada, galera. E tô fazendo especialização no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico também, tá? Então é uma coisa aí que eu faço, beleza? Então sejam todos bem-vindos. Quem estiver gostando, já fica o convite para seguir aí e não perder as próximas lives, combinado? Sejam bem-vindos. Gente, vamos lá. Como se livrar da dependência emocional? Camila, terapia. Vai precisar fazer acompanhamento profissional, tá? Gente, então vocês falaram vários sintomas da ansiedade, né? Vários. Estômago, cabeça, a mente não para, pensamento acelerado. O que a ansiedade patológica, né? O transtorno de ansiedade, ele traz pra gente? Que basicamente a pessoa, ela fica tentando controlar tudo, certo? Vocês ficam tentando prever o que não dá para prever. Então você gasta uma energia mental pensando no pior, né? Tentando controlar, pensando o que vai fazer caso isso aconteça. E isso vem de situações
a gente sabe que o transtorno de ansiedade ele tem causas multifatoriais, tá? Pode vir da genética, pode vir do ambiente, pode vir das experiências que a gente já passou, tudo junto também, certo? Então, quando a gente percebe, novamente, que a ansiedade, ela tá além ali do que está sendo saudável pra gente, na terapia a gente também vai fazer o tratamento. Teve alguém que perguntou como é que trata, né? Como é que trata aí o transtorno da ansiedade? E, gente, basicamente a gente tem várias ferramentas para tratar a ansiedade. Eu utilizo com os meus pacientes um monte, assim, porque nós da TCC, nós somos da prática, então a gente passa exercício. A gente usa o RPD, o Registro de Pensamentos Distorcidos, é muito legal o RPD. Eu falo que, eu brinco com os meus pacientes que se ele existe é porque funciona. Então vamos usar, vamos utilizar a ciência. Eu gosto muito do RPD. Eu utilizo técnicas de regulação emocional também, né, para essas situações de pensamentos catastróficos e tudo mais. Identificar o que está alimentando esse estado de alerta constante, né? O que está alimentando, certo? É um pensamento catastrófico? E se tudo der ruim? E se tudo der errado? Então a gente ensina vocês a desenvolver alguns recursos para lidar com a ansiedade ali maior. Quais? Todas as que eu falei. Técnica de respiração, técnica de atenção plena, a gente usa o RPD, a gente questiona os pensamentos automáticos, a gente faz estratégia de enfrentamento. Nossa, galera, se fosse pra eu falar, eu ia ficar aqui a live toda falando. Então, tem como tratar, tá? Mas é claro, né, gente? Vocês vão precisar da ajuda de um profissional da saúde mental, né? Porque uma coisa, quando a gente tá dentro da situação, é mais difícil da gente conseguir sair do que quando tem alguém de fora direcionando a gente ali. Certinho? Ficou... olha só, entendi, tá? Gente, vamos pra próxima emoção? Mas antes da gente ir pra próxima, eu quero todo mundo curtindo pra gente chegar no 35K. Quando a gente chegar no 35, eu vou falar da próxima emoção, que é a emoção da culpa. Essa é importante, tá? A emoção da culpa é uma coisa que muita gente sente aí, não sabe lidar com culpa. Não sabe lidar. Então, todo mundo curtindo pra gente chegar nos 35, tá? E quem chegou agora e ainda não republicou, vamos todo mundo republicar, beleza? Apertando na telinha pra mim, clicando na opçãozinha amarela que aparece aqui, republicar. Vamos nessa. Enquanto isso, eu vou respondendo vocês. Juliana, o tratamento é a terapia, né? É importante você começar o acompanhamento. Obrigada, Caio, pelo baúzinho. Muito obrigada pela ajuda de sempre. Arrasando sempre, Caio. Obrigada, Caio. Se a ansiedade for por falta de vitamina B, pré-menopausa, pode melhorar sem tratamento? Andréia, o problema é que, né, você vai ficar esperando o tempo, né? Esperar o tempo passar pra melhorar. Mas e nesse tempo? Você vai ficar em sofrimento? Tá ok pra você, Fico? Porque assim, esse melhorar sem tratamento com o tempo, a gente pode estar falando de meses, a gente pode estar falando de anos, né? A gente pode estar falando de semanas. Então, assim, tem que ver o quão isso tá fazendo mal pra você. Porque ninguém merece também viver em sofrimento só esperando que passe. Até que ponto compensa ficar aguardando sem tratamento? Você já tá há 6 meses. Andréa, tá fácil? Porque assim, não deve tá? Então, tratamento seria o mais ideal, né? Vamos ser sinceros aqui. Gente, chegamos nos 38 já. Então vamos falar sobre a culpa, tá bom? Culpa é uma das emoções que ela não aparece tanto, né? Se a gente para pra pensar, a culpa ela não aparece tanto. Só que quando ela aparece, ela pesa de um jeito. Ela pesa muito. Sabe aquela sensação de você ter feito algo errado? Tipo assim, nossa, eu magoei essa pessoa. Eu falhei com essa pessoa. Eu tô errada mesmo, real. É difícil, né, gente? É difícil lidar com a culpa. Quem lida bem com a culpa, coloca sim. Sim, eu lido bem, então coloca sim. Quem não lida bem com a culpa, coloca não. Eu não lido bem. Então, sim ou não? Coloca no chat pra mim. Bom dia, Wagner, seja bem-vindos. Bom dia a todo mundo que tá chegando, viu? Quero tratar sem medicamento, só conversar e desabafar é possível desaparecer a ansiedade? Elaine, vamos lá. Primeiro que,
O que a gente precisa entender, Elaine? Psicólogo não é pra você conversar, desabafar, tá? Psicólogo, o trabalho dele não é esse, né? Você até pode conversar com ele, você até pode desabafar com ele, mas o psicólogo ele tem que ter o intuito de fazer o seu tratamento. Então não é assim, você melhorar só falando e boa. Não, a gente faz tudo isso que eu acabei de falar, todas essas técnicas que eu acabei de falar. Então é claro que tem muitos casos que não precisa da medicação, tem muitos casos que a ansiedade ela consegue sim cessar sem medicação. Inclusive eu já atendi vários desse jeito. Então assim, normal. Agora, tem casos que não, então depende, mas é legal você sempre estar em acompanhamento psicológico. Gente, eu vi que a maioria de vocês lida mal, né, com a culpa. E a culpa, ela vem com pensamentos extremamente repetitivos. Vejam se vocês concordam, mas parece que a culpa, ela sempre vem com aqueles pensamentos assim, eu devia ter feito diferente. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui falar aquilo pra pessoa? Se eu tivesse agido de outro jeito, nada disso teria acontecido. Por que eu fiz? Quem aqui já sentiu isso? Coloca esses pensamentos assim. E o mais complicado, né, se a gente parar pra pensar desses pensamentos, é que a culpa, ela nem sempre vem com uma ação real. Tipo, às vezes a pessoa carrega culpa até por coisas que não estavam no controle dela. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês. Bom dia, Lucinha. Na psicologia, a gente entende que a culpa, ela tem dois lados, tá? Dois lados. Que lados? Primeiro, um lado, ela é necessária para a convivência humana. Como assim, Rafa? A culpa é necessária para a convivência humana? Ué, a culpa faz você refletir sobre os seus atos. Então, assim, a culpa faz você reconhecer quando você erra. A culpa faz você querer reparar o dano que você causou, né? Então, assim, sem a culpa a gente não teria empatia, vocês entendem? Sem a culpa a gente não teria responsabilidade. Então a culpa, ela tem esse lado bom, né? A gente não seria empático. Só que tem o outro lado, que daí a culpa, ela vira autossabotagem, né? Pessoal, o baúzinho vai liberar. Quero todo mundo aqui, ó, assim que a contagem... contagem regressiva acabou. Clica no baú todo mundo pra mim, clica no baúzinho, abre ele, vamos lá, todo mundo. Clica no baú, abre o baúzinho, pega uma moedinha. Na hora de selecionar um presente, cliquem no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim, ativar o heart, ativar o coração laranja aqui na minha cabeça. Esse aqui, ó, boa. Todo mundo pegando moedinha. Aí com a moeda vocês clicam no coraçãozinho laranja, ó, que tá aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Aê, boa, galera. Todo mundo que pegou usa, tá? Usa pra ativar o Heart Me. Legal, legal. Boa. Obrigada, viu? Eu sempre peço isso pra vocês. Obrigada, boa. Legal, perfeito. Então, gente, a culpa, ela também tem um outro lado, igual eu falei, né? A pessoa, ela fica ali com pensamentos extremamente repetitivos de coisas que já não dá pra ela voltar atrás, né? Então, por exemplo... a culpa, ela aparece em relacionamento amoroso, em família, em trabalho, em todas as áreas da vida, se a gente parar pra pensar, né? Gente, obrigada pelos hearts, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que tá mandando o heart me aqui, tá? Então, é aquilo. Não apareceu o coração? Como assim? F. Pereira, obrigada por me seguir, seja bem-vindo. Gente, quem aqui que tá assistindo a live já sentiu isso que eu falei? Aquele peso na consciência, mesmo que você sabe que você não fez por mal, ainda assim a sua consciência pesa porque você fez tal coisa. Coloca no sorriso quem já sentiu essa culpa, um peso na consciência, mesmo sabendo que não fez por mal. Joga um sorriso. Quem nunca sentiu culpa na vida, que eu acho um pouco difícil, clica no triste. Vamos ver. Sorriso ou triste? Coloquem aqui pra mim. Ó, a maioria de vocês colocou no sorriso. Na verdade, todos vocês colocaram no sorriso, né? Já passaram por isso, tá? Eu também, já passei por isso também, né?
E assim, ó, se a gente parar pra pensar, vamos supor que eu fiz alguma coisa errada, certo? E veio uma culpa muito grande ali em mim. Será que é melhor eu ficar tentando compensar o que eu fiz, mesmo que isso não se resolva totalmente? Ou será que é melhor eu aprender e aceitar e seguir em frente? Número 1 ou número 2? Qual das duas opções será que é a mais adequada quando a gente fala da culpa, gente? Será que é tentar compensar mesmo que não resolva? Manda número 1. E quem acha que a gente tem que aprender a aceitar e seguir, não tem muito o que fazer, manda número 2. 1 ou 2? Qual é a opinião de vocês? Vamos ver. Algumas, parece que a maioria colocou número 2, né? Heaven, obrigada pela rosinha, Heaven. Heaven. 2. Então tá. Gente, é isso. A gente precisa entender, e na terapia a gente também ensina aos nossos pacientes, que a culpa, ela vem carregada de história, né? A culpa, ela vem carregada de crença, ela vem carregada de feridas também. Então, a gente precisa entender sempre a origem da culpa. Essa culpa é real? É pelo que realmente aconteceu? Obrigada, Heaven. A culpa é o quê? É uma necessidade de você ter uma aprovação? Ela tá fazendo sentido? Porque assim, quando a culpa é real, na terapia a gente trabalha a reparação. O que é a reparação? O que é possível fazer agora para corrigir? Certo? Tem alguma coisa que eu consiga fazer? Então na terapia a gente entende. Quando não é possível, a gente faz a autoaceitação. A autoaceitação e a autocompaixão. Entender que errar, na verdade, é humano e a gente ressignifica o que aconteceu para lidar melhor ali com essa emoçãozinha da culpa. Combinado? Obrigada, Bia. Obrigada, Heaven, obrigada. Como saber por comportamento se estou de mal a pior atitude, se é ansiedade ou depressão? Elaine, a gente não pode fazer autodiagnóstico, né? Então, se você acredita que você tem ou ansiedade ou depressão ou qualquer outra coisa, é legal você buscar um profissional para que ele te dê esse feedback, né? Ele analise o seu caso e verifique, ó, realmente acho que deve estar aqui mais acentuado em um transtorno de ansiedade. Ou então não, se caracteriza muito por um episódio depressivo. Enfim, então assim, por exemplo, sexta-feira a gente vai falar de depressão. Sexta-feira a gente vai falar de como a depressão, ela afeta os pensamentos, as emoções e os comportamentos. O que muda quando eu tenho depressão nos meus pensamentos? O que muda quando eu tenho depressão nas minhas emoções? O que muda nos meus comportamentos? Aí a gente vai falar sobre isso sexta, tá? Aparece aqui sexta-feira, todo mundo que gostar desse tema já segue para você não perder essa live. Bom dia, Malu, seja bem-vinda, obrigada por aparecer, obrigada pelo presentinho, tá? Gente, quero que vocês abracem a psicóloga Malu Moura, também faz lives aqui no TikTok, então todo mundo seguindo a Malu, tá? Ela traz lives em horários ali variados, é só vocês ficarem de olho nos stories dela, que ela, como é que se diz? Obrigada, que ela vai postando, tá? Então todo mundo seguindo ela aí, combinado? E, gente, deixa eu falar uma coisa importantíssima pra vocês aí também. Obrigada, Malu, pelos presentinhos. Inteligência emocional, que é o que a gente está falando hoje, inclusive, vai entrar justamente aí. A gente aprender a distinguir o que é responsabilidade, então a culpa, né? Do que é aquele peso desnecessário. Então é isso que a gente vai estar falando, que a gente vai estar trabalhando, melhor dizendo, na terapia. Combinado? Deixa eu ver o que é mais. Excesso de adrenalina e nó na garganta são sintomas de ansiedade? Elias, pode ser sintomas da ansiedade. Se não tiver nada biológico, certo? Que explique os sintomas físicos, então provavelmente pode ser psicológico. Não sei se é ansiedade, mas pode ser psicológico. Gente, o horário da minha live na sexta é às 10h30 da manhã, tá? Todo mundo que quiser aparecer aqui sobre a depressão, no pensar, agir e sentir, aparece sexta-feira aqui às 10h30, no horário de Brasília, beleza? 10h30 no horário de Brasília, tá? Vamos para a próxima emoção? Essa emoção é importante eu falar? Na verdade, eu vou perguntar se vocês querem que eu fale ou não, vai? Vocês acham válido a gente falar sobre a frustração ou vocês acham que a gente pode pular a frustração, gente?
Fala ou não fala? Quem acha que a gente fala sobre a frustração, dá um toque aí pra mim. Vocês acham que dá pra pular? A gente pula. Vamos entender um pouco. Vamos falar então? Então tá bom. Então vamos falar sobre ela. Frustração, né? Frustração, ela é uma mistura. Vocês podem ver, a frustração ela é uma emoção misturada. Como assim? Ela mistura decepção com raiva e com impotência. Frustração é isso. Se fosse para dizer um combo, ela é isso. Decepção, raiva e impotência. É quando as coisas simplesmente não saem como a gente esperava. Vocês lidam bem com frustração, gente? Nossa, sejam sinceros agora, vai. Quem lida super bem com frustração, joga um sorriso. Quem não lida bem com frustração, joga um triste. Na live aqui, ó. Clica nas carinhas. Porque sabe quando você faz planos, quando você se esforça, quando você imagina o resultado daquela coisa e no fim nada acontece do jeito que você queria? Não acontece? Então, por exemplo, eu planejo uma conversa na minha cabeça. Aí a conversa não sai como eu queria. Eu planejo um relacionamento. Um relacionamento saudável, toda aquela coisa. E aí você termina, né? O relacionamento não dá certo. Ou eu tenho um objetivo e aí ele também não funciona. Aí a frustração, ela é bem aquele pensamento assim, não era pra ser assim. E é muito difícil, porque a gente não tá falando só da frustração em si, né, gente? Mas a gente tá falando das expectativas que a gente cria, né? Nós criamos muitas expectativas e muitas vezes, às vezes, a gente coloca expectativas altas demais ou até fora da realidade, né? Vocês são pessoas que criam expectativa para as coisas? Para trabalho, para relacionamento, para amizades, para vocês mesmos, para sonhos. Vocês criam expectativas ou não muito? Vocês são mais pé no chão, não cria muito expectativa. Como é que é? Não sei se é lidar bem, mas como eu já fico esperando dar errado, eu meio que não me frustro. A Adrinéia meio que já até respondeu, né? Porque daí ela não cria expectativa. Ultimamente estou desistindo rapidamente, isso é ruim. Meu caso, tipo pedir algo e falar ok, não vou fazer. Não, ok, vou fazer, mas não faço. Cobrar e nada acontece. Frustra. Justo. É isso mesmo, né? Todos nós sentimos frustração, tá? Só que nem todo mundo sabe lidar. A verdade é essa. Tem gente que quando se frustra, desiste na hora. Se fecha e desiste. Tem alguém que faz isso? Me frustrei, eu me fecho e desisto logo. Tem outras pessoas que se frustram e ficam irritadas. Elas ficam com raiva e ficam tentando forçar resultado. Eu fico tentando. Tem gente que é assim também. Tem pessoas que começam a se culpar quando são frustradas, acham que nada dá certo, eu nunca vou conseguir, tá vendo como eu não faço nada certo? Aí vem, né? Tudo junto. Então, assim, se a pessoa ela não aprende a lidar com frustração, gente, vai virar um ciclo. Quanto mais vocês se cobram, mais vocês se decepcionam. E quanto mais vocês se decepcionam, mais você se cobra. Então, vira um ciclo, tá? É algo nesse sentido. Me fecho e saio na hora, nem converso. É um erro meu a trabalhar em terapia. Sim, é um erro. E assim, porque assim, ó, será que... Vamos entender duas opções e vamos ver qual que vocês mais fazem. Vou dar duas para ficar mais fácil de vocês falarem aqui comigo. Vocês acham que quando eu tive uma frustração em qualquer área da minha vida, faz muito mais sentido eu tentar aceitar logo a situação, certo? Manda número 1, quem acha que é melhor tentar aceitar logo. E manda número 2, quem acha que é necessário lutar mais um pouco antes de desistir. Qual que faz mais sentido pra vocês depois de uma frustração? E aí, número 1, tentar aceitar logo a situação, ou número 2, lutar um pouco mais antes de desistir aí? O que mais vocês fazem? O que foi? Eu coloquei que não tem referência do escritor para carro, em relação à barra básica, de modo que não tem nenhuma noção, e também que não tem referência do como errado. Entendi. Marcando isso. Legal. Tenta pôr o máximo aí que você conseguir. Tá, gente, então vi muitos. Na verdade, esse eu achei que ficou bem dividido, né? Alguns mandaram 1, outros mandaram 2, então
ficou um pouco mais dividido. Só que é aquilo, frustração a gente precisa trabalhar. Inclusive eu falei sobre isso ontem, né? A gente consegue na terapia também aumentar a tolerância à frustração de vocês. Pessoas que não têm tolerância à frustração, a gente aumenta, certo? Essa tolerância. Entende da onde que vem essa necessidade de controle que você tem, porque se você não lida bem com frustração, a necessidade de controle é muito grande, né? Lidar com o imprevisível, tipo isso, a pessoa não sabe lidar com o imprevisível, tá? Então, aos pouquinhos, o que a pessoa vai aprendendo ali na terapia? Que frustração não define o meu valor, né? Apenas mostra que nem tudo depende do meu esforço, nem tudo depende do meu merecimento sobre algo, nem tudo tá nas nossas mãos de alguma maneira, né? Bia, obrigada pela rosinha, tá? Muito obrigada. Então, outra coisa, a gente vai desenvolvendo também a inteligência emocional, certo? Vamos falar sobre a penúltima que eu separei aqui pra gente. A penúltima emoção, difícil um pouquinho, pra gente conseguir lidar, é em relação à inveja, tá? Gente, vocês são pessoas que já se pegaram em algum momento ou fazem isso com frequência de sentir inveja de outras pessoas? Sim ou não? Quem sim e tá à vontade para falar, coloca sim. Quem não é de sentir inveja, essa emoção da inveja, coloca não aí pra mim. Vamos ver. Parece que alguns colocaram que não. Obrigada, Elisama, é isso? Obrigada. Já? Eu vi que a maioria parece que colocou não. Não? Gente, é isso, tá? Deixa eu falar uma coisa, na verdade, pra vocês. Sabia que a inveja é uma emoção que as pessoas mais evitam falar? Elas negam? Vamos contabilizar, vai. Essa aqui eu quero ver nos números. Ó, quem já sentiu inveja em algum momento, ou sente inveja, se pega sentindo inveja em algum momento, joga no sorriso. Quem nunca sentiu, nunca sentiu inveja de ninguém, não tem inveja de ninguém, coloca no triste. Vamos lá, vamos entender isso aí. Porque eu vou falar pra vocês que inveja é uma emoção que a maioria de vocês nega que sente. Só que, gente, em algum momento da vida isso pode aparecer, sabe? Sabe quando a gente olha pro outro e a gente sente uma mistura de admiração e incômodo? Mesmo que sem querer, tipo, você admira, mas ao mesmo tempo você fica um pouco incomodada e você fica com aquele pensamento, nossa, eu queria isso aqui também. Uma coisa meio misturada, né? Por que pra mim é tão difícil e pra ela é tão fácil? Ó, a Paty disse que nunca quer sentir. Gente, a inveja, ela é muito julgada, né? O pessoal não suporta falar sobre a inveja. Ela é muito julgada socialmente. Só que, volto a dizer, é humano. Inveja é uma emoção natural, é uma emoção humana. Não tem problema se você sentir inveja. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não é que você é uma pessoa ruim. O problema é o que você vai fazer com a inveja. Pô, senti, mas o que eu vou fazer? Porque da onde que a inveja nasce, gente? Da onde que a inveja vem? Começa com. Com, muito típico, vocês sabem? Da onde que a inveja nasce? É muito, muito fácil, tá? Gente, a inveja, ela nasce... Ela nasce da comparação. Tá? Quando a pessoa ela fica medindo o próprio valor a partir do que o outro tem, do que o outro faz, ou do que o outro conquista, é quando eu sinto a inveja. Então eu olho o sucesso da outra pessoa e ao invés de eu me inspirar, eu me sinto menor. Eu me sinto diminuído mesmo. Isso não significa que eu seja ruim, mas significa que eu tenho autoestima fragilizada. Entendeu? Eu tenho a sensação de que eu tô ficando pra trás. É essa a sensação que eu tenho, tá? A inveja, então, quando a gente fala, ela é um espelho que tá mostrando pra gente as nossas insatisfações, as nossas carências. Se eu me incomodo tanto com o que o outro tem, certo? Se o que o outro tem, o que o outro faz, o jeito do outro me incomoda tanto, talvez seja porque eu também queria ter aquilo, mas eu não me sinto capaz de ter.
Ou eu não me sinto merecedora de ter? O que tá acontecendo? Então, exemplo, eu vou lá e vejo uma amiga minha que postou uma viagem. Pô, ela tava lá em Búzios. Búzios fica no Rio de Janeiro, gente? Ou não? Será que eu tô muito errada? Bom, vamos supor, vi minha amiga numa viagem. Vi minha amiga em um relacionamento maravilhoso. Vi minha amiga tendo uma conquista profissional, vamos dizer assim. E aí eu fico feliz por ela. Beleza, eu fico feliz. Só que no fundo, eu sinto uma pontinha de incômodo. Aquele, nossa, eu queria estar lá na praia agora. Isso aconteceu comigo, gente, esses dias. Eu tava atendendo, trabalhando, e a minha amiga tava lá na praia, postando o mar, a areia, o sol, aquele calor. E eu, nossa, queria, tá? Nossa, queria muito. Sinto quando vejo os novos não tendo dor nas costas. Então, e aí a gente entra num conflito, né? Porque sentir inveja faz a gente se culpar às vezes. Tipo, nossa, eu não devia sentir isso. E aí quanto mais eu tento negar, mais o sentimento cresce. Parece tão automático, não é, Luiz? Então assim, ó, se a gente reprime, galera, tem que tomar cuidado, porque aí a gente fica criticando também as pessoas. Tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que com a inveja e quando não sabe lidar, critica o outro. Fica falando assim, mas também ela tem sorte, também ela é rica, também o pai dela dá a viagem pra ela. Sabe assim? Aí você começa a ironizar, você começa a criticar, você começa a fazer uns comentários um pouco mais ácidos, né? Opa, aí então também não tá legal, porque isso não vai diminuir a dor que você tá sentindo, entendeu? É um ponto, tá? Então assim, gente, é algo que acontece. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil aqui pra vocês e vocês vão me falar como é que é, tá? Vamos supor que alguém próximo de vocês teve o que você sempre quis. Parece que essa pessoa tem o que você sempre quis ter, entendeu? Alguém da família, algum namorado, algum amigo, parece que tem o que você sempre quis ter. Ele tem mais tempo, ele tem mais dinheiro, ele tem um relacionamento legal, seja lá o que for. Vocês conseguem sentir alegria de verdade por essas pessoas ou bate um desconforto? E aí? Quem consegue sentir alegria, coloca a alegria genuína. Quem bate um desconforto, coloca desconforto. Mesmo que sem querer. Contem pra mim. Ó, a Elaine disse alegria, a Tati alegria, a Ariane alegria, muitas pessoas. Legal. Apareceu um desconforto, alegria, Lari colocou desconforto também. Então, uma coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês aqui é que a inveja na terapia, ela não é julgada. A gente pode ficar tranquilo que nós psicólogos, nós não julgamos se por acaso você se pega sentindo inveja de alguém. Claro que não. Até porque nós psicólogos também somos seres humanos e a gente também passou por isso já. Já teve isso, né? O Crazy colocou hipocrisia reinando, alegria. Crazy, deixa o pessoal responder o que eles acham, tá? Mas deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Nós psicólogos, a gente ajuda vocês a entender, novamente eu falo, o que tá por trás dessa inveja. É falta de autoestima? Você tem a sensação de estar estagnado? Sabe a sensação de estagnação? Sensação de estagnação, comparação, dificuldade de eu reconhecer as minhas conquistas também. Todo mundo perfeito, né? Gente, a partir daí, quando você entende por que aquilo tá te incomodando, você, em vez de você se punir, você usa a inveja para então mudar o discurso. Colocar como um sinal de isso tá me incomodando, isso me trouxe um desconforto, talvez o que eu esteja admirando no outro ali, eu também queria pra mim, então vamos lá, deixa eu trabalhar isso em terapia. Minha colega conseguiu tirar a carteira e comprar um carro, fiquei muito feliz e comemorei junto, certo? Então, gente, novamente, inveja, fortalecer a autoestima e a identidade.
É o que a gente faz com os nossos pacientes. Inteligência emocional. Quanto mais a gente consegue perceber a inveja sem negar que ela às vezes existe, a gente vai usar ela como combustível para crescer e não pra gente ficar se diminuindo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Porque, volto a dizer, sentir inveja não te torna ruim. O que vai definir é a sua maturidade emocional. Você tem maturidade emocional do que você faz com a inveja? E aí? A verdade é essa, tá? E agora vamos falar da última emoçãozinha que eu separei aqui pra vocês. A emoção um pouco mais difícil de lidar aí, tá? O desconforto não diminui o fato de admitir o mérito do outro. Perfeito, perfeito. A inveja que vira inspiração, né, gente? Eu acho que a inveja ruim é quando você atrapalha o outro. Então, foi o que eu acabei de falar. Quem que falou? A Tati. Tati, foi exatamente isso que eu falei, Tati. Quando a inveja, ela faz você começar a criticar o outro. Ou começar a desejar o mal da pessoa, sei lá, né? Quantos casos a gente já viu que existem de que por inveja as pessoas fazem coisas absurdas, tipo... Gente, vocês já viram aqueles casos daquelas adolescentes que às vezes recebeu um bolo de pote envenenado? Por inveja da amiga? Opa! Né? Então, assim, a inveja, por isso que eu falei, se você não tem maturidade emocional para lidar com ela, tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que fazem coisas extremamente absurdas, né? Infelizmente, mas existe. Luciane, eu já vi. Vocês já viram também, gente, vários casos assim, das pessoas por sentirem inveja fazerem coisas extremamente absurdas com as outras, né? Então, assim, foi o que eu disse. Você não é ruim por sentir, mas você vai precisar ter maturidade emocional para lidar. E teve alguém que perguntou como lidar. Em terapia, você fazer acompanhamento profissional para que você fortaleça sua autoestima, entenda por que você tem inveja e o que você vai fazer com isso. Então esse é o tratamento da inveja, tá? Gente, seguinte... Vamos pro último, então? Vamos falar da última emoçãozinha aqui, um pouco mais difícil de lidar, que a gente vai fazer algo pra isso, que é a emoção dos ciúmes, tá? Não consigo sentir inveja de ninguém, a Cíntia colocou. Meu irmão já colocaram algo na água por inveja, olha só, mãe, nossa. Gente, e os ciúmes, hein? E aí? Vocês são pessoas ciumentas? Sim ou não? E aí, contem pra mim. Ou ciúmes vocês não são, não tem muitos ciúmes, não. E aí? Até demais, a Grazi? Ih, Grazi. O meu ex falava que eu tinha inveja de tal pessoa porque acabava fazendo algo igual. Não, mas isso é inspiração. Que tipo de ciúmes? Vou falar, tá? Vamos lá. Ciúmes, então, é uma emoção que ela mistura também várias outras. Quais, Rafa? Ciúmes mistura medo, insegurança e desejo também de controlar. Ciúmes envolve essas três coisas. Aparece quando a gente sente que pode... Não só relacionamento amoroso, Paty, mas família, tipo ciúmes da sua mãe, ciúmes do seu irmão, ciúmes do seu pai, ciúmes do seu amigo, ciúmes do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Vale pra tudo, tá? Não só relacionamento amoroso. Então, assim, quando você tem medo de perder o carinho de alguém, quando você tem medo de perder a atenção de alguém, e quando você tem medo de perder algum vínculo que seja importante pra você, seja lá qual for, o nosso cérebro, ele entende isso como uma ameaça. Ah lá, a Grazi já falou que vem uma raiva junto, né? Ciúme, gente, é o nosso corpo e a nossa mente tentando não perder alguma coisa que é extremamente valioso pra gente. É isso que o ciúmes é. Só que o problema é, quando a gente tá tentando proteger o que é importante pra gente, só que o que é importante pra gente parece que é uma posse, você começa a agir movida à desconfiança, a agir movida à comparação e ficar querendo controlar as pessoas, aí já é um ponto, tá? Porque deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês. Ciúmes é normal sentir,
tá? De vez em quando bate um ciúmes. Ninguém gosta de alguém ali com muita, né, com muita aproximação, com muita intimidade, seja lá o que for, sei lá. Só que ciúmes é um problema quando você fica tentando controlar as atitudes das pessoas, né? Eu vou lá ficar verificando o celular da pessoa, eu vou ficar desconfiando de tudo, eu vou ficar interpretando gestos que essa pessoa fez de uma maneira distorcida, entendeu? Tem pessoas que o ciúmes, ele não fala do outro, não, fala de você. Você tem umas feridas internas, emocionais tão grandes, seja trauma de traição, seja experiência de rejeição, de abandono, seja baixa autoestima também, isso vale, né? Vai marcar muita desconfiança e você vai sentir muito ciúmes, tá? Então, assim, tem gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já vi vários, eu já vi até amigas sendo dessa maneira, que, por exemplo, tá em um relacionamento amoroso e vê o namorado num rolê, vamos supor que tá todo mundo num rolê, e vê o namorado dando risada com outra menina. Então, assim, certo? Você tá lá e vê o seu namorado, seu marido dando risada com alguém, com outra mulher. Vocês teriam ciúmes? Sim ou não? E homens, a mesma coisa, homens da live. Se vocês, homens, no caso héteros, né, vissem ali a mulher de vocês, sei lá, dando risada com outro homem, ou, enfim, alguém do relacionamento de vocês, não necessariamente sentiriam ciúmes. Porque, assim, ó, isso vem um pensamento automático no sentido de, nossa, você fica com o impulso de tentar cobrar, de tentar testar a pessoa, de tentar até se afastar, tem gente que fecha a cara. Então, assim, o ciúmes, ele não some às vezes com a pessoa provando que não tá fazendo nada ou controlando, entende, gente? Ele vem da dúvida. Ciúmes, ele é alimentado pela dúvida. Quanto mais a pessoa tenta garantir segurança, tá? Através da outra pessoa, mais ela vai perdendo a segurança dentro dela. Depende, se o cara for um palhaço... Não, mas se ele for sério, aí sim, porque tá rindo. Então, Juninho, justo. E assim, então a gente percebe, né? Que isso é um ciúme. Então, assim, deixa eu saber de que time vocês são. Quando vocês sentem os ciúmes, muito grande, tá? Do parceiro ou da parceira de vocês. Vocês acham que é melhor a gente conversar sobre o que tá incomodando na hora ali com a pessoa? Ou você tentar lidar sozinho pra você não parecer inseguro? Ou insegura? Qual das duas opções? Primeira ou segunda? Conversar sobre incomoda ou tentar lidar sozinha pra não parecer insegura? Número 2. E aí? Falar na hora, lidar sozinha, conversar. Aprendi que tem que conversar, a Adriane colocou. O Juninho falou sem dúvida, conversar também então. Meu ex-marido era extremamente ciumento e possessivo e tudo era inseguro. Lá. Aí a gente já vê que está completamente disfuncional, né? Lidar sozinha porque se eu falar ele me chama de insegura. Ok. Gente, na terapia o ciúme ele também é visto como emoção, assim como todas as outras, extremamente legítimas, né? O ciúmes ele aparece também tentando mostrar alguma coisa. Todas as emoções são sinalizadoras, né? Todas elas indicam alguma coisa. Então o ciúmes também, ele aparece tentando aí te proteger de algo. Qual a diferença de ciúmes de homem e de mulher? Tami, na real, isso não é nem questão de gênero. Lembra que eu falo da questão de recurso emocional? Então, assim, se você é uma pessoa... Obrigada. Se você é uma pessoa que você tem recursos emocionais ali e consegue lidar bem, não necessariamente isso tem a ver com gênero, né? De ser mulher ou ser homem, assim. A diferença dos ciúmes não tá no homem ou na mulher, tá no interno do ser humano. É uma mulher que já passou por trauma de rejeição, de traição, seja lá o que for, então o ciúmes vai ser bem intenso. É um homem que passou por traição, por rejeição, seja o que for, então a mente é diferente. Eles são razão e a gente emoção. Tami, mas eu vou te falar que eu já vi vários homens que são bem emoção.
que são extremamente... Inclusive, eu tava atendendo na clínica um rapaz que ele era extremamente dependente emocional, assim. Extremamente sentimental, extremamente dependente emocional. Então, é isso, tá bom? Paty, eu me sinto insegura porque deu motivo, converso, senão eu resolver tchau, dependendo do contexto, a Paty falou. Deixa eu te dar os parabéns, não tava conseguindo dormir, botei tudo no papel e dormi. Ah, ok. Então tá bom, Cícera, obrigada. Mas Cícera, lembrando, tá? A live ela não é terapia, hein, pessoal? Vamos lá. A live não é terapia, ok? A live ela é informativa, a gente tá falando sobre as emoções, conversando com vocês, né? Psicoeducando, mas não é terapia, beleza? É só entrar no aplicativo de namoro, 97% emoção. Como border tinha muitos ciúmes, era muito mesmo. Mas é por conta da intensidade, né, das emoções quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, né? Estou equivocada? Emily, deixa eu ver. Acho que varia de pessoa para pessoa, né? Não é sobre gênero ser racional ou emocional. Não está equivocada não, Emily. Na verdade, a sua fala foi bem sensata, tá? Ótima colocação, inclusive, porque, de fato, tem a ver com o interno da pessoa, tá, gente? Boa tarde, Mildred. Obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Então, gente, olha, seguinte... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, tá? Aqui encerramos a live, trouxe todas as emoções que eu tinha separado pra vocês, tá bom? Eu quero saber quem que chegou aqui no final da live. Quem acabou de chegar ou pegou a live pela metade? Teve alguém que tá assistindo a live que não conseguiu assistir todas as emoções que eu falei aqui desde o começo? A raiva, a tristeza, medo, ansiedade, culpa, frustração, inveja e ciúmes. Vocês chegaram depois? Teve alguém que chegou depois? Teve uma galera que chegou depois, né? Pessoal, ó, pra quem chegou depois, pra quem não conseguiu assistir a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, a culpa, a frustração, a inveja e os ciúmes, eu vou jogar essa live aqui, lá no YouTube. Tá? Então é só vocês procurarem desse jeito que o Caio colocou pra gente, @psi.rafaduarte no YouTube, que você vai conseguir assistir a live desde o começo, tá? Então deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês poderem entrar lá, ó. Tá vendo? @psi.rafaduarte. Aí eu jogo todas as lives lá, ó. Ontem a gente falou de autossabotagem, falou de mente acelerada, falou de sinais de que você está numa dependência emocional. E a live de hoje também vai lá pro YouTube. Então é só você procurar desse jeito aí que o Caio colocou. Se inscreve para você ser notificado aqui em cima, ó, né? Quando eu postar a live. Então você se inscreve para ser notificado. E aí você consegue assistir a live de hoje desde o começo, tá? Amanhã a gente vai falar sobre procrastinação. Eu vou trazer aqui para vocês 7 estratégias para lidar com a procrastinação, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã vai ter live às 10h30, no horário de Brasília. E sexta-feira a gente vai falar sobre depressão. A gente vai falar sobre a depressão no pensar, sentir e se comportar. Então, quinta e sexta, 10h30 no horário de Brasília, procrastinação e depressão. A gente vai falar sobre isso, certinho? Gente, então assim, ó, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa? O que vocês acharam da live de hoje? Foi legal? Vocês conseguiram entender? Ficou legal da gente conseguir compreender como é que é? Inclusive, obrigada pelos 57k. Muito obrigada, que legal. Fico feliz então, viu, gente, que vocês tenham gostado. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá? Amanhã a gente se vê novamente, então, às 10h30, certo? Fiquem de olho nos stories daí também para vocês verem os temas, verem qual horário eu vou fazer as lives, tá? E a gente faz isso, certinho? Então é isso, obrigada meus mods, meus moderadores maravilhosos, Luiz, Caio, me ajudando tanto. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação do Ricardo, do Juninho, que tá sempre aí, a Paty, quem mais? Todo mundo, na verdade, que tá aqui, ó. A Luciana gostou, obrigada, Lu. Tami, moderadora também maravilhosa, obrigada, Tami, pela ajuda de sempre. Ariane,
Um beijo, obrigada pela presença também. Todo mundo que tá aqui, viu? Muito obrigada, viu, pessoal? Nos vemos numa próxima. Grazi, obrigada por me seguir. Gratidão, gratidão. Eu que digo. Até mais. Obrigada, Ariane, pela rosinha. É isso, gente. Beijo, beijo. Nos vemos amanhã, então, às 10h30, tá? Se cuidem.